Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje com muitos assuntos interessantes também, um fato que eu reputo muito marcante, que é o envolvimento, manifestação de intelectuais de origem judaica aqui no nosso país, afirmando com todas as letras que o governo Bolsonaro é um governo com tendências nazistas e tendências fascistas. Isso vindo de alguém da comunidade judaica, intelectuais, a gente tem que prestar muita atenção. Nós sabemos aqui no nosso país que as elites financeiras, as elites econômicas associadas com as famílias da grande mídia aqui no nosso país estão lucrando muito com os negócios. E eles estão mantendo no poder, porque eles não colocam para a opinião pública informações muito importantes de quem é o nosso governante, do que ele está fazendo. Enfim, eles estão lucrando com essa figura lá, então eles estão calados, eles estão silentes diante de um fato muito marcante e estruturante que a gente vai conversar aqui no nosso papo de hoje, né? Mas antes que eu me esqueça, se você está nos conhecendo hoje, se inscreva aqui conosco também, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, venha fazer parte aqui do nosso Portal do José, mande seus comentários, porque são sempre lidos, são sempre muito importantes, e dê o joinha, porque é uma forma da gente alcançar outras pessoas também, né? Então vamos embora aqui para os nossos temas. Nós estamos vivenciando aqui no nosso país uma verdadeira esquizofrenia. E muitos de nós aqui têm um trabalho danado para conversar com as pessoas que defendem do governo Bolsonaro, de que essas pessoas estão sendo roubadas, que o padrão de vida delas vai cair, que os seus direitos sociais vão diminuir, que elas vão ter que trabalhar mais e vão viver menos. Elas vão ter menos conforto, menos direitos a sonhos de ter uma vida melhor. No entanto, essas pessoas estão sendo ludibriadas por várias formas e ferramentas. Eu já conversei com vocês, ontem eu mostrei nesse vídeo aqui, esse livrinho aqui do Noam Chomsky, que eu acho um livro muito legal, gente. É um livro fácil, já comentei com vocês também, indispensável para a gente poder entender muitas das coisas que acontecem aqui no nosso país em termos de manipulação da opinião pública de uma maneira geral. Eu já tinha selecionado no outro vídeo uma parte desse livro e hoje eu peguei aqui mais um trecho aqui, onde o texto que se coloca para explicar o que é um rebanho desorientado, explica, sem querer entrar no Brasil, como é que funciona o fenômeno, mas ao explicar o fenômeno, a gente encaixa o fenômeno aqui no Brasil. Diz ele aqui, o Noam Chomsky, nesse livro: o rebanho desorientado representa um problema. Temos que impedir que saia aí pelas ruas urrando e pisoteando tudo. Temos que distraí-lo. Ele deve assistir aos jogos de futebol americano, às séries cômicas ou aos filmes violentos. De vez em quando, você o convoca para entoar slogans sem sentido, como apoie nossas tropas. Você tem que mantê-lo bem assustado, porque a menos que ele esteja suficientemente assustado e amedrontado com todo tipo de demônio interno e demônio externo, ou sabe-se lá o quê, de onde virá alguma coisa para destruí-lo, ele pode começar a pensar, o que é muito perigoso, porque ele não é preparado para pensar. Portanto, é importante distraí-lo e marginalizá-lo. A gente, no meio de todas as situações que distraem a sociedade, de todas as formas, agora a gente foi surpreendido com mais uma, né? A Copa América, para ser colocada aqui no nosso país, no meio dessa pandemia, uma Copa América que demorou 10 minutos para ser admitida pelo governo federal, o mesmo governo que demorou 8, 9 meses para responder informações ou pedido da Pfizer para adquisição de vacina aqui no nosso país. Então tem muitas incongruências, muitas coisas que passam contra o povo brasileiro, distraem o povo brasileiro para justamente a dominação dos setores mais poderosos continuar a prevalecer sobre os setores da sociedade que produz, os trabalhadores, a sociedade de verdade, né? Eu vou trazer para vocês um vídeo, vou colocar na descrição do nosso vídeo, do professor Michel German, né? Eu já tinha colocado um outro vídeo, eu estou vendo esse vídeo novo dele aqui, onde ele fala Pazuello na CPI, a banalização do Holocausto, do Michel German. Eu não conheço o professor pessoalmente, mas eu tenho acompanhado os trabalhos dele e ele é muito importante nesse debate, porque ele desmistifica muitas questões relacionadas ao Holocausto. Ele dessacraliza, ele trata
o fenômeno que aconteceu, esse genocídio que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, de uma forma científica para alertar nós do que é que nós estamos vivendo aqui no nosso país e do rumo perigoso que esses governantes estão levando o nosso país. Então, quando intelectuais que entendem do assunto colocam o seu nome num abaixo-assinado que eu vou comentar aqui com vocês, a gente tem que prestar atenção. Eu vou colocar só um trechinho aqui da fala desse vídeo que eu vou disponibilizar para vocês, do professor Michel Guerra. Vamos pegar um trechinho aqui que ele fala do Pazuello e dessa banalização do que está acontecendo no nosso país. Vamos lá. Pegando perspectivas tradicionais de Rafael Lemkin sobre o genocídio, os Estados-nação que entre defender os seus cidadãos e atacá-los, matá-los, colocá-los em risco de morte, optam pela segunda, são estados que promovem genocídio. O depoimento de Pazuello não teve lamentação. O depoimento de Pazuello não teve desculpas. O depoimento de Pazuello foi de alguém que cumpriu ordens, por mais absurdas que elas pudessem parecer. Gente, o vídeo dele tem 11 minutos e 36 segundos. Tem imagem do julgamento de Eichmann, né, em Israel, por ter operacionalizado o extermínio de pessoas. E hoje, em vários jornais, a gente está vendo notícias de que esses intelectuais assinaram um manifesto. Peguei aqui hoje o Diário de Pernambuco e o manifesto não é muito longo. Ele é bem sintético para a gente entender do que é que nós estamos falando. Dizem eles, é preciso chamar as coisas pelo nome. E aí, gente, nós vamos falar um pouco do que é o genocídio, do que é o nazismo, de uma forma bem simplória, para que as pessoas que ainda não compreendem exatamente o alcance dessa expressão, o que ela significa exatamente. Então eles dizem, é preciso chamar as coisas pelo nome. É chegada a hora de nós, intelectuais, livres pensadores, judeus e judias progressistas, descendentes das maiores vítimas do regime nazista, posicionarmos como atores sociais diante do debate público sobre o atual momento nacional. É perceptível que o governo encabeçado por Jair Bolsonaro tem fortes inclinações nazistas e fascistas. É preciso chamar as coisas pelo nome. Perspectivas conspiratórias e antidemocráticas produzem, tal qual o fascismo e o nazismo, inimigos e aliados imaginários. Se não judeus, como no caso do Terceiro Reich, esquerdistas. Se não ciganos, cientistas. Se não comunistas, como na Itália fascista, feministas. A ideia de uma luta constante contra ameaças fantasmagóricas continua. Porém, há mais. As reiteradas reportações racistas e nazistas do governo Bolsonaro, o uso de símbolos fascistas e referência à extrema-direita não podem deixar dúvidas. O projeto de poder avança. Genocídio, destruição das estruturas democráticas do Estado e práticas eugênicas estão escancaradas. Cabe a nós, brasileiros e brasileiras, impedir que cheguemos a uma tragédia maior. O fora Bolsonaro deve ser o chamado uníssono da hora. É o chamado contra o genocídio. Gente, como é que a gente explica o genocídio para as pessoas aqui no nosso país, o nazismo, essas expressões que parecem ser muito acadêmicas, né? Explique para o seu amigo bolsonarista, que genocídio é a morte de muitas pessoas de forma deliberada, uma forma por omissão ou por ação. É exterminar pessoas em razão da sua origem, da sua cor, da sua raça, da sua etnia. Então, se você é nordestino e se o genocida ele tem desapreço pelos nordestinos e os nordestinos estão morrendo, ele está praticando uma espécie de genocídio contra um determinado grupo social. Se ele não faz políticas públicas que estão prejudicando, que estão deixando de atender negros no nosso país, ele está proporcionando uma política genocida. Então, o genocida ou nazista, aquele que discrimina por conta da sua origem, do seu nascimento, da região onde você veio, de onde você veio, a sua nacionalidade, a sua descendência, esse é um nazista. Esse é um genocida quando ele provoca a morte de pessoas aqui no nosso país ou em qualquer outro canto, né? E aí, nesse vídeo do professor, ele cita o Pazuello como aquela figura, aquele pau-mandado
que simplesmente cumpriu ordens por omissão ou por ação de não fazer absolutamente nada diante de extermínio de brasileiros. E hoje saiu também uma matéria, que já está sendo reverberada desde ontem, do passado do Pazuello, né, dentro das Forças Armadas. E ele respondeu no Exército, né, um inquérito policial militar, onde ele obrigou um soldado negro a puxar uma carroça. Esse negócio foi reacendido agora, porque o Pazuello ficou em evidência. O rapaz que foi vítima dessa humilhação, o Pazuello obrigou ele a puxar uma carroça, porque ele achou que estava maltratando os animais, e na defesa do Pazuello consta que ele, por ter grande apreço aos equinos, ele não podia permitir qualquer tipo de agressão contra o animal. E aí o que ele fez? Mandou tirar o animal da carroça e colocou o rapaz negro, que se sentiu humilhado e não quer falar disso, é um rapaz evangélico, ele tem medo, mas esse assunto nos mostra de que trevas surgiram essas pessoas que estão nesse governo Bolsonaro. Estão dentro do escopo da CPI, das pessoas que vão ser chamadas para ali, algumas pessoas que trabalhavam com o Pazuello, que não eram médicos, eram das forças especiais, pessoas que são treinadas para eliminar o adversário, para eliminar o inimigo, né? No caso, que inimigo era esse é que a gente até hoje não descobriu com essa gente. Parece que o inimigo era o povo brasileiro, né? Pois bem, essas coisas estão surgindo aí, eu acho que isso vai ser mais uma situação que vai aparecer nesse mundo bolsonarista, né, na CPI. E uma coisa que eu fui checar também foi essa figura bizarra aí desse médico brasileiro que foi preso lá no Egito. Eu fui checar essa informação, gente, em jornais do Egito, né, porque aqui às vezes pode ser uma coisa meio distorcida, enfim. Mas os jornais egípcios dão conta que o cidadão foi preso por ter feito um assédio, uma coisa totalmente absurda, num país que não é o dele, numa cultura que não é dele. Ele foi fazer esse tipo de gracinha, de chacota, e se deu mal. O pessoal da direita dos canais aqui estão dizendo que ele não está preso, ele está apenas retido no hotel. Vamos ver como é que vai ser o desenlace dessa história, mas isso prova pra gente que o título de médico não confere inteligência, bom senso e caráter a ninguém, né? O cara pode ser muito bem uma pessoa formada e ser um estúpido, ser uma pessoa retardada socialmente, retardada eticamente, retardada moralmente, retardada em relação ao papel que deve desenvolver o médico num país, sobretudo num país como o nosso, no meio de uma pandemia. É o médico cloroquinista que aparece em alguns vídeos ao lado do Bolsonaro. E hoje, gente, para fechar o nosso papo aqui, você que ficou comigo até agora, essa cena do Bolsonaro lá na região amazônica com alguns índios, né? Ele vai... É muito mais forte do que ele, né? Ele não consegue esconder... Deixa eu diminuir a cena aqui, porque muita gente não gosta de ver a criatura, né? É impressionante como é que vão escapando, né, do ser, o seu comportamento, a sua visão preconceituosa sobre uma série de assuntos e como ele usa qualquer espaço para confundir os seus eleitores, os seus seguidores. O Bolsonaro é o cara que mais mata bolsonarista, como a gente já falou aqui com vocês. As regiões onde Bolsonaro foi mais bem votado e que seguem os comportamentos e o mandamento de Bolsonaro são os que mais morrem e são os que mais estão falindo, são os que mais estão empobrecendo. Enfim, por falta de aviso não é, né, gente? Vamos falar aqui, então, dessa performance do presidente. Quem não viu, isso aqui está na imprensa estrangeira. Acompanhe. Que construa pequena central hidrelétrica, que receba internet. Querem que continue como? Em alguns pontos, são mais evoluídos do que nós. Tem muito canalha no Brasil. Em alguns pontos, os índios são mais desenvolvidos do que nós, né? Então, na cabeça dele, o índio é sempre um subdesenvolvido. Vamos lá. Contra o tratamento precoce. E aqui eles tomam, né, chá de casca de árvore. Ali atrás e agora também, ninguém morreu de Covid aqui. Ninguém morreu de Covid. Eterno Pai, Senhor, nesse momento, Jesus, venha abençoar a vida do teu servo, Jesus amado, e que o Senhor venha abençoar cada dia mais, Senhor, o grupo deles. Em nome de Jesus, a Deus te peço, te agradeço. Amém. Amém. Gente, essa parte final do vídeo, ela denota pra gente algumas coisas muito complicadas, né?
Em primeiro lugar, o presidente mentindo que os índios fazem tratamento precoce. Vocês vejam se isso não é coisa de uma pessoa que tem problemas psiquiátricos graves, né? Ele está confundindo a forma como os índios tratam da flora, da fauna, para cuidar da sua saúde, com tratamento precoce. Então vocês vejam só se não é alguém que está com muitos parafusos ali desajustados, né? E que a elite brasileira, a elite econômica, a elite empresarial, a elite financeira ainda continua a apoiar, porque estão lucrando com essa figura que, por falta de aviso, a gente não pode desconsiderar que ele tem esse comportamento nazista e comportamento fascista, o comportamento de um exterminador dos seus adversários, das pessoas com quem ele não tem o menor apreço. E no final da história, um menino, um índiozinho, né, que está com a roupinha ali de homem civilizado, menino já inserido no processo civilizatório, mas, infelizmente, um micropastor, fazendo ali uma pregação evangélica, né, ali em relação ao presidente da República. Então, vejam só o caldo que nós temos aqui no nosso país, os problemas que nós estamos tendo conectados uns com os outros e como é que a gente tem que continuar aqui falando para as pessoas, alertando, colocando nome nas coisas como as coisas são, para que a gente consiga pelo menos chacoalhar algumas mentes e tocar alguns corações, né? Espero que vocês assistam os vídeos hoje, são vídeos, assim, o vídeo do professor, um vídeo muito impactante, enfim, mas fica dado o recado aí, porque a gente tem que alertar ao máximo as pessoas, né, gente? Um grande abraço mais uma vez e até o nosso próximo papo. Tchau!